versão 5.5 do Illustrator, software de ilustração, já está em fase final de beta teste. Será lançado em junho. Ele vai trazer melhorias para o tratamento de texto e elaboração de layouts para pequenos trabalhos de editoração. E chegou a hora de conferir as dicas de informática de Bepiropo. Bom dia. Que bom estar novamente com vocês nesse nosso encontro semanal. Hoje eu vou falar novamente de backup. Não estranhem a minha insistência com backup, ou cópia de segurança do conteúdo do disco rígido. Backup não é uma segurança adicional. Backup é o mínimo de segurança que se espera de quem tem algum amor aos seus dados. Mas eu admito que com os discos rígidos enormes de hoje em dia, de 200, 300, 400, 500 megabytes, fazer backup em disquete é um sacrifício. Ficar trocando disquetes durante 1 hora ou mais não é realmente a tarefa das mais agradáveis. Backup em disquete é, de fato, uma atividade extremamente tediosa. Mas existe uma alternativa. São os backups feitos em fita streamer. Uma fita streamer é isso que aqui está. É um pequeno cartucho que contém uma fita magnética feita especialmente para se fazer backup. Como é que se faz backup com esse tipo de fita? Numa unidade ou num drive de fita streamer, que é isso que aqui está. Uma coisa simples, compacta, que pode ser encaixada no seu micro num dos lugares disponíveis para drives de 3,5 polegadas. A instalação é extremamente simples, basta conectá-la com um cabo ao controlador dos drives de discos flexíveis e alimentá-la com um dos cabos da fonte de alimentação. Isto feito, você usa um programa de backup que permita a utilização de fitas streamer, como o CP Backup da Central Point, como o Norton Backup da Symantec, e introduz a fita no drive, comanda o programa para que ele faça o backup para você, e você pode ir embora, não precisa de ficar tomando conta. Numa fita como essas, cabem 120 megabytes de dados brutos, que, comprimidos, chegam a 240 megabytes. Portanto, com uma única fita dessas, sem precisar de ficar trocando disquetes, você tem o backup completo de um disco rígido de 240 megabytes. É um investimento relativamente pequeno. Nos Estados Unidos, um conjunto desses vai lhe custar pouco mais de $200, mas é um investimento que eu asseguro que vale a pena. Muito obrigado. Até o próximo sábado, quando nos veremos novamente. Se você tem alguma dica ou sugestão para o programa e quer entrar em contato conosco, basta escrever para o programa Informática e Negócios, Caixa Postal 16083, CEP 22-222-970, Rio de Janeiro. Vamos ter muito prazer em saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. CD. Essas duas letrinhas estão definitivamente incorporadas ao nosso vocabulário. Os compact discs trouxeram a pureza do som digital para a música. E agora, o CD-ROM provoca uma revolução no mundo da informática. Eles vieram para ficar. Em pouco tempo, esse disquinho prateado tornou-se íntimo dos amantes da música e, no ano passado, chegou a superar em volumes de vendas o tradicional LP. Utilizando a mesma tecnologia de gravação a laser do CD musical, desenvolvida no início dos anos 80, o CD-ROM consegue armazenar 650 megabytes, o equivalente a cerca de 500 disquetes de 3,5 polegadas. O CD-ROM foi projetado para ser uma base superior de armazenamento de dados. No início, era usado apenas para arquivar textos e fontes. Aqui, cabem 600 milhões de caracteres, o suficiente para encher 300 livros de 100 páginas. Para dar conta de todo esse material, você teria que ler 8 horas por dia durante 9 meses. No mundo moderno, a tendência é digitalizar cada vez mais as coisas. O micro é utilizado não apenas para trabalhar com texto, mas também com som, desenhos, fotos e imagens em movimento. Informações que ocupariam muito espaço na memória do computador, mas que cabem perfeitamente no compact disc. Com um drive de CD-ROM que custa de $300 a $600, você pode acessar os dados contidos no disco. Mas só é permitida a leitura. O usuário não consegue modificar ou gravar novas informações. Para executar um CD-ROM, não é preciso ter grande conhecimento de informática. Basta ter disposição para mergulhar fundo no oceano de possibilidades da multimídia.
Hoje se fala muito em televisão interativa, revista interativa, uma coisa razoável se imaginar o seguinte: já existe nos Estados Unidos algumas revistas que você, em vez de folhear a revista, você pode ouvir uma entrevista. Então é diferente de ler uma entrevista. O leitor passa de ser, da posição passiva, para ter uma posição, o leitor ou a pessoa interessada no título, uma posição ativa. Ele escolhe para onde ele quer ir, ao contrário de um livro convencional ou de uma publicação convencional, que simplesmente vê o que está sendo mostrado, o caso da televisão, o caso de um filme. Na verdade, a grande novidade que existe para o futuro é esse aspecto interativo, né? O CD-ROM e toda a multimídia permitir o interessado, no caso, participar na programação. No mercado brasileiro já é possível encontrar centenas de programas em CD-ROM, que variam de 30 a 150 dólares. É difícil resistir à tentação de levar para casa todos esses títulos atraentes. Utilizando inúmeros recursos de multimídia, os softwares podem divertir e ensinar ao mesmo tempo. Os programas interativos permitem ao usuário escolher o que quer ver, ler, assistir ou ouvir. Imensos arquivos eletrônicos de texto, som e imagem são interligados e acionados por simples comandos. Os temas são os mais variados possíveis. Os programas para o público infantil ficam muito mais interessantes na tela do computador. A criança pode explorar as páginas e participar da história, o que não é possível nos livros ou na TV. Hello, my name is Arthur. Welcome to Living Books. Excuse me. As enciclopédias em CD-ROM, além de ocupar bem menos espaço na estante, ficam mais atraentes. O usuário pode folhear as páginas e associar tópicos livremente. Basta escolher um tema e ter acesso às informações através de texto, fotos coloridas ou som. A vida e a obra de compositores clássicos ganham mais emoção no CD-ROM. Graças à multimídia, é possível ler sobre Stravinsky e, ao mesmo tempo, ouvir a sua música. A tecnologia do CD-ROM também presta serviços à cultura brasileira. Há 2 anos, o artista plástico escocês Charles Watson vem desenvolvendo um projeto para divulgar no exterior a arte contemporânea brasileira. Isso vinha sendo feito através da distribuição de cartões postais para 450 instituições em diversos países. Mas agora, o trabalho dos artistas plásticos nacionais vai ser conhecido no exterior com a ajuda de um CD-ROM. Quando eu comecei, então, a aprender sobre a área de informática e sobre computação, eu comecei a estudar em casa, né? CD-ROM, por exemplo, poderia armazenar o que, na época, foi, para mim, equivalente de 7 ou 8 quilos de cartões postais, que é um grande número de cartões postais. Então, tornou-se uma maneira desejável, vamos dizer, de transmitir o máximo de informação possível sobre o aspecto visual desse projeto. As reproduções em slides das obras de 130 artistas plásticos são escaneadas e armazenadas no hard disk de um Macintosh. Depois, os dados são passados para um disco óptico regravável de 650 megabytes. Na etapa final do projeto, todas as informações serão transferidas para CD-ROM nos Estados Unidos. O disco multimídia terá dados sobre a vida e o trabalho do artista, além de belíssimas fotos digitalizadas como essas. As informações contidas no CD-ROM também vão estar à disposição do público através de um banco de dados. Qualquer pessoa que tenha computador pessoal ligado a um modem vai poder acessar o sistema. Por enquanto, já é possível obter dados sobre cinema, literatura, teatro, música e cultura brasileira em geral, através do serviço gratuito de um BBS. Infelizmente, o programa de hoje fica por aqui, mas a gente se vê no próximo sábado, às 10 da manhã, na Manchete. Não perca o próximo programa. Um bom fim de semana para você e até lá.
noite, Manchete, Canal 9, São Paulo. Hoje, 1 da tarde, Raio Laser. Assista agora, Channel Geographic. Fique com a gente.